Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, embora meia cambaleante, né? Mas, enquanto eu puder, eu estou saindo, falando e vendo aquilo que é necessário para que a gente possa aprender, para que a gente possa se juntar para um bem maior, né? Que é o que nós temos que fazer. A minha tarefa aqui hoje é falar sobre o capítulo 25. É um capítulo bem curto, mas que nós precisamos ter uma atenção imensa, porque nós só ouvimos, mas não fazemos metade daquilo que precisamos fazer, porque a gente não entende muito bem o significado daquilo que está sendo falado. É o buscai e achareis. É fácil, né, passar isso, pensar isto. E junto com esse buscai e achareis, nós temos pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Que maravilha, né? Abrir-se a porta, bate, todo mundo atende, né? Busca e a gente acha todas as coisas. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa muito importante nesse dito, nos 3 ditos por Cristo. Em primeiro lugar, na nossa língua aqui, buscai, pedi e batei está no tempo imperativo da nossa língua. Imperativo verbal. E o que significa o imperativo? Significa ordem e comando. Jesus não nos ordenou, mas nos comanda para que a gente possa fazer isto. Buscar, pedir e achar. Mas esse buscar, pedir e achar tem um significado muito maior. Porque não é buscar qualquer coisa. Não é pedir qualquer coisa e nem bater para ter qualquer coisa a nosso encontro. É buscar alguma coisa que nós viemos fazer aqui, nessa terra. O propósito, o objetivo nosso aqui é a nossa evolução, não é? É isso que nós temos que procurar, evoluir. Mas essa evolução vem vindo com o homem desde os tempos primitivos. E hoje nós temos aparelhos, nós temos coisas, nós temos conforto, nós temos várias ajudas para que possa fazer tudo. E a gente hoje usa muito mais a cabeça, né? A inteligência que Deus nos deu, do que propriamente as nossas forças físicas. É verdade, não é? Se isso aconteceu, é porque nós merecemos. E aqueles que trouxeram todas estas coisas para nós, foram buscar, pediram a Deus e foram atrás daquilo que eles sonhavam, que eles imaginavam. Não foi de uma hora para outra que surgiu. Não foi de um relance, né? A lâmpada não foi descoberta assim à toa, né? Vieram vários testes, várias coisas que deram erradas até ela poder acender e acender por um tempo que iluminasse determinado lugar. Antes tínhamos as velas, né? Tínhamos os lampiões, mas uma lâmpada não. E hoje a gente tem LEDs, tem tudo, né? A luz fluorescente para nos iluminar cada vez mais nos caminhos. Quanto que a gente não cresceu com tudo isso, com esse progresso todo que tivemos. Mas isso demandou a cada um daqueles que foram descobrindo as coisas um esforço maior, um propósito maior. Eles não estavam pensando apenas no seu bem, mas no bem da humanidade como um todo. Num bem que pudesse trazer conforto, pudesse trazer alguma coisa a mais para aqueles que estavam ali também, como eles lutando, como eles crescendo, como eles aprendendo e estudando também. Foi difícil chegar a isso, foi difícil ter nos homens isso,
As grandes descobertas começaram em 1800, depois de Cristo. Quanto tempo não demorou para que o homem pudesse fazer as coisas? Antes a ignorância era grande. Não tinha nem a imprensa, nem as letras. A maioria do povo não sabia ler e escrever. E as coisas foram surgindo para facilitar a vida de todos. E nesse capítulo ele começa no buscar e achareis. A primeira coisa que fala é ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós podemos ter sonhos, nós podemos ter coisas materiais que nos fazem bem, sim. Claro que podemos. Podemos ter os nossos confortos, tudo aquilo que nós almejamos também. Mas para poder ter estas coisas, nós temos que trabalhar, não é? Não adianta ficar parado, porque elas não vão cair do céu para a gente. Não vão vir às nossas mãos. Nós temos que trabalhar para isto. Só que nós temos que nos lembrar que nós não estamos aqui única e exclusivamente para os bens materiais. Nós não somos escravos e não devemos ser escravos desses bens materiais. Nós temos que conquistar os bens espirituais, que é a paciência, a tolerância, a bondade, a caridade, o perdão. Vários outros sentimentos que envolvem o nosso caminhar e envolve também, se nós formos observar bem, o nosso dia a dia. Então, não é reclamar das coisas que não temos, mas agradecer por aquilo que temos e agradecer por aquilo que vamos conquistar, tanto material quanto espiritualmente. A nossa atitude sempre é errada, a gente está sempre pedindo, mas não agradece nunca. E a gente tem que aprender que nós precisamos pedir sim, buscar, bater na porta, mas pensando em tudo aquilo que nós estamos querendo em troca daquilo que nós estamos pedindo. O principal deve ser a força, a coragem, o ânimo, a persistência, para que consigamos vencer as dificuldades e trabalhar para que possamos conseguir tudo aquilo que desejamos. Porque aí é o significado do ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então não adianta falar busca, pede, bate, se a gente fica parado. A gente tem que dar a nossa parte naquilo que nós queremos, naquilo que nós buscamos. A gente tem que dar o primeiro passo, porque Deus nos deu tudo aquilo que precisamos. Nos deu a inteligência, nos deu o raciocínio, nos deu os membros inferiores, nos deu um corpo. E mesmo aqueles que têm dificuldades podem e devem fazer muitas coisas. Podem conquistar muitas coisas na sua vida também. E é necessário que nós lembremos-nos disso, para que a gente possa fazer a nossa parte. Porque sem a nossa parte não vai adiantar nada. Nós temos que fazer aquilo que é preciso. Nós nos esquecemos dos compromissos que nós assumimos no plano espiritual, muitas vezes. Nós estamos aqui graças à bondade divina, graças ao pedido que fizemos, para que a gente pudesse progredir, para que a gente pudesse evoluir. E a oportunidade nos foi dada através de uma nova reencarnação. E o que estamos aproveitando dela? O que estamos fazendo por ela? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. É isso que deve nortear os nossos passos, o nosso trabalho.
não é apenas para angariar riquezas, bens materiais, de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com a nossa vaidade, de acordo com tudo aquilo que tem os sentimentos apenas da matéria. Tem o ditado popular que diz: caixão não tem gaveta, tem? Então não adianta, a gente não vai levar nada do material que nós temos, nem títulos e nem bens materiais para o plano espiritual. A gente, quando veio para cá, a gente veio nu, sem nada. O único bem material que nós trouxemos para cá, porque nós precisávamos, foi o nosso corpo. Certo? Não foi isso que nós trouxemos? O nosso corpo. Para voltar para o plano espiritual, nós não precisamos mais desse corpo. A gente volta o espírito apenas, certo? E o perispírito, que voltam para lá para ir analisar tudo aquilo que nós fizemos, daquilo que nós nos propusemos a fazer. E a gente não leva nada daquilo que a gente amealhou aqui de material. O que a gente leva daqui são coisas valiosíssimas. É o tesouro que, como ele diz na segunda parte, né, para a gente olhar as aves do céu, o tesouro maior que nós podemos carregar, que a traça não come, que o ferro não enferruja, certo? Que são os bens espirituais. Aqueles que eu falei ali atrás, a paciência, a tolerância, a bondade, a caridade que nós fazemos. Então, nós temos que usar o material para o nosso favor e não contra nós. E quando a gente só pensa no material, a gente só está fazendo contra nós. Então, o bem material nos serve para praticarmos a caridade, para aprendermos mais, para fazermos uso para ajudar aqueles que precisam, para estudarmos e aprendermos um pouco mais, desenvolvendo a nossa inteligência para fazer alguma coisa em prol de todos, certo? Então nós temos que usar, mas não abusar das coisas materiais, para que a gente possa seguir adiante. E quando ele fala nas aves dos céus, a gente lembra das aves, dos animais, os lírios, né, que enfeitam tudo, tão maravilhosos, mas que eles não tecem, não fiam, e eles são ajudados por Deus, não são? Da mesma forma que Deus nos ajudou, nos dando a inteligência, nos dando o raciocínio, nos dando corpo para podermos fazer as coisas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Senão, não adianta nada. Da mesma forma, os animais. Deus deu a eles o instinto da sobrevivência. Deu aos pássaros uma visão aguçada para que eles enxerguem aquilo que eles precisam caçar, certo? Deu a alguns a metamorfose para que eles pudessem se defender também. Mas quem caça, quem vai atrás da comida, quem faz as coisas, são eles. Quem luta na sobrevivência entre eles também, são eles mesmos. Não é Deus. Deus não vem, chega, põe uma cuia de comida para eles e eles vão lá, comem e está tudo bem. Eles têm que fazer a parte deles também, senão não adianta. Da mesma forma, as plantas, os lírios do campo tão maravilhosos, né? Tem que fazer a parte deles, porque a semente precisa estourar na terra, precisa subir o galinho para cima, precisa descer as raízes, porque se as raízes não descerem e não forem procurar o alimento, ela morre. Então, ela tem também a parte delas para fazer. Deus lhe deu a terra, Deus lhe deu a chuva, Deus lhe deu as condições para que elas pudessem se desenvolver. Mas elas têm que procurar as coisas para elas também poderem se alimentar, para elas poderem crescer, para enfeitarem o mundo com suas flores, com tudo aquilo que tem, os alimentos, com tudo que tem. E os pássaros com seus cantos, os animais com seus urros, certo? Cada um fazendo a sua parte, mas cada um
tem que produzir alguma coisa. Se eles, que são animais, que são vegetais, podem e conseguem fazer alguma coisa por este mundo, enfeitando com o seu canto, com as suas cores, e nós, o que estamos fazendo por este mundo também? O que é que nós estamos procurando, certo? Então, é a nossa parte também que tem que ser feita em prol de todos também. Naquilo, se eles que não têm a inteligência são capazes de realizar coisas, nós muito mais com a nossa inteligência, com aquilo que nós desenvolvemos, somos capazes. Então, a gente às vezes fala, graças a Deus eu consegui isso, graças a Deus mesmo. Porque para construir um simples prédio, Deus proveu todas as coisas que eram necessárias na natureza, para poder fazer o cimento, para poder fazer as coisas todas, para aquele prédio se erguer. Deu ao homem que planejou a inteligência para que ele pudesse desenvolver e construir aquele prédio. Pensar nos materiais, pensar em tudo. Ele está fazendo algo em prol de outros também. Deus lhe forneceu o necessário e ele está trabalhando aquilo que ele recebeu. Os operários que vão ali trabalhar também estão fazendo a sua parte naquilo que precisa, naquilo que é exigido da sua parte de trabalho também para que aquele prédio seja construído. E aí o prédio termina, vêm os moradores, certo? E a gente nem sempre valoriza aqueles que construíram, o suor que foi gasto para fazer aquilo, certo? A gente às vezes até reclama, né, daquilo que a gente tem. Então, nós temos que pensar, ampliar esse nosso pensamento, não para pequenas coisas, mas para grandes coisas que estão aí no mundo, ao nosso olhar, e a gente não enxerga e não vê. E fazer aquilo que nós podemos fazer para nos auxiliar na nossa evolução. Cumprir o nosso papel, aquilo que nós viemos realizar aqui. Nós não estamos aqui para só usufruir, só ter prazer. Nós estamos aqui para trabalhar. Tanto para o nosso sustento, para a nossa própria evolução espiritual, das duas partes nós precisamos, certo? Então nós temos que nos lembrar que quando a gente faz uma oração, a gente só pede, mas a gente tem que louvar a Deus. O que significa esse louvar? É olhar a natureza, olhar o mundo à nossa volta, ver quantas coisas maravilhosas nós temos a nosso favor, que nos ajudam e a gente não está enxergando. Sabe? Por que tem essa beleza dessa natureza aí, as flores, os frutos, os alimentos e as coisas que estão ali para nos dar aquilo que nós precisamos para o nosso sustento? Porque Deus provê de tudo que nós temos necessidade. Ele deixou tudo arrumadinho. O resto nós temos que fazer. Nós temos que continuar a nossa parte. E em cada reencarnação vamos levando um aprendizado, vamos tendo alguma oportunidade de aprender um pouco mais. A gente não chega aqui sem nada. A gente chega aqui com conhecimento. Porque nós tivemos outras oportunidades lá atrás. Estamos vindo de novo, porque nós não fizemos a nossa parte, a nossa lição naquilo que deveríamos fazer, certo? E aí a gente pede, mas esquece de agradecer. Ou então, graças a Deus, ou então alguém fala que graças a Deus nada, eu é que fiz esforço, eu é que fiz as coisas. Você fez, mas quem te deu a energia? Quem te deu a coragem? Quem te deu tudo aquilo que você tem no seu pensamento, da inteligência, daquilo que você foi desenvolvendo?
Teve seu esforço, sim, teve seu trabalho, sim, mas aquele lá te forneceu a base de tudo para que você pudesse fazer. E a gente não lembra disso. Esquece de agradecer a Deus tudo aquilo que nós temos hoje, que nos pode propiciar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós merecemos. Porque nós só receberemos de Deus aquilo que merecermos. E o último pedacinho fala, não vos preocupeis demais com o ouro, né? Com angariar os ouros da vida. A gente tem que angariar o ouro, sim, para o nosso sustento, para aquilo que nós necessitamos, mas que não devemos nos preocupar em excesso com isto, que devemos fazer a nossa parte, através, principalmente, não são só das palavras, porque palavras podem ser vazias, né? Mas tem que ser principalmente através das nossas atitudes no dia a dia. Um simples cumprimentar alguém, um simples bom dia, boa tarde, muito obrigado, boa noite, por favor, que muitas vezes a gente esquece, certo? Olhar o outro não com dó, com pena, certo? Mas ver no outro um irmão que está aí como você, lutando, querendo crescer, querendo construir algo também. Falar para os outros através dos nossos exemplos, das nossas palavras, emitir bons pensamentos. As guerras e as coisas que estão por aí, nós não podemos fazer nada para ajudar pessoalmente, mas espiritualmente podemos. Através das nossas orações, dos nossos pedidos, dos nossos pensamentos, envolvendo aquelas criaturas em muito amor e muita paz, para que elas não desanimem, para que não percam o ânimo, para que elas aguentem todas estas coisas. Porque ninguém está no lugar errado e na hora errada. Todo mundo está no lugar certo e na hora certa, para poder passar por aquilo que ela precisa. Então nós temos que nos lembrar destas coisas no nosso dia a dia, para que a gente não se deixe escravizar pura e simplesmente pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pela sensualidade, pelos bens materiais, pelo poder, pela vaidade, pelo egoísmo, que nos levam a esquecer para que nós viemos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que cada vez mais nos lembrar da nossa parte, o que eu preciso fazer para conquistar as coisas que eu tenho aqui no mundo. Que Deus me favoreceu, me deu a inteligência e me deu tudo o que eu preciso. E os meios, as condições, Ele apenas apresenta a cada momento as circunstâncias que vão ser as experiências que nós vamos passando e aprendendo. E aí nós vamos caminhando cada vez mais e melhor. E para a gente entender bem isso, esse meu livro aqui está velhinho já, ó, a capa está caindo, preciso pregá-la de novo porque ela já soltou. Esse livro da Esperança foi um dos primeiros livros que eu li dentro da doutrina. Ele tem mensagens belíssimas e é para trazer esperança para nós mesmos. Mas ele é categórico também naquilo que nós precisamos fazer. E aqui tem uma mensagem que é chamada Auxílio do Alto. Ela fala sempre, né, que tudo é protegido por Deus, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Então a gente às vezes quer uma casa, mas que a gente não protege a casa, não cuida, não faz aquilo que precisa, a casa vai se arruinando e a gente acaba perdendo a casa, certo? Ele fala que em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar ainda que, sem palavras, o impositivo do esforço humano.
A natureza está aí para nos ajudar, para nos dar aquilo que nós precisamos na matéria básica. Mas o esforço tem que ser nosso. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui, com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Ou seja, não adianta eu lutar para ter se eu não tiver a responsabilidade no uso daquilo que eu tenho. Não é o dinheiro que é feio mental, não é o dinheiro que é ruim, não é ele que faz mal. Quem faz mal é o uso que nós fazemos deles, certo? Então, é a mesma coisa que fala, não fui eu, foi a minha mão. Coitada, né? A mãozinha Deus nos deu para fazermos coisas maravilhosas. E, no entanto, a gente nem sempre usa. E o último pedacinho. Não te digas desta forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir para fazer. Ou seja, nós temos obrigação. Nós viemos para isso aqui. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama sabedoria. E isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se nós não dermos de nós pelo menos o mínimo. Ou seja, o mínimo esforço é exigido de nós. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão, não adianta falar, busca, eu tenho vontade. Pede, eu já pedi tanto a Deus, mas eu pedi o bilhete da loteria, eu pedi, certo, o carro que eu quero, a casa que eu quero, o palacete, eu pedi que eu preciso arrumar um emprego bom. Essas coisas são o nosso esforço que vão trazer, não é Deus que vai trazer. É o nosso trabalho que vai fazer vir estas coisas. E junto com ela, o uso que nós fizermos de tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Então é por isso que ele fala, o esforço mínimo para que a gente possa progredir. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e principalmente nos dê a coragem de encararmos a nós mesmos naquilo que nós estamos fazendo por nós e pelo nosso próximo, como Cristo nos ensinou. Amai ao próximo como a ti mesmo, né? E amai aos vossos irmãos como eu os amei. E ele amou muito a gente, então vamos aprender a amar verdadeiramente, começando por nós, o que estamos fazendo por nós, certo? Que a gente tenha possibilidades maiores cada vez mais. Assim seja. Assim seja. A nossa prece